định đi xe máy đi không? Bây giờ anh xin lỗi Tử Tiên đi uống nước đã, xong rồi mình quay về thì chúng tôi. Mà Tử Tiên đừng suy nghĩ nhiều nhá. Mấy em nữa mình sẽ sắp xếp công việc rồi mình đi khám lại. Mà cũng đã đến lịch rồi đấy Tử Tiên ạ. Thực ra anh cũng chẳng mong gì cao sang. Anh chỉ mong là muốn em được luôn vui vẻ, hạnh phúc bên anh. Cũng như mẹ anh cũng vậy. Nên em bớt suy nghĩ nhé. Peço desculpas novamente. Houve erro e algumas frases em vietnamita foram deixadas na tradução para o português. Lamento sinceramente o inconveniente. Aqui está a tradução corrigida para o português, garantindo que todo o texto esteja na língua portuguesa. Segmento 1. O sol da manhã, quente e dourado, filtrava-se pelas persianas de bambu de um café pitoresco, seus raios dançando sobre as mesas de madeira. Jack, um jovem engenheiro com um semblante pensativo, estava sentado em frente a Bac DNG, um homem cujas feições rudes falavam de anos de trabalho físico árduo. O ar no café estava perfumado com o rico aroma de café e o leve e doce perfume de jasmim vindo de um jardim próximo visível através da janela aberta. Jack, por hábito de seus dias na construção, ajustou o boné e cumprimentou Bac DNG com um aceno respeitoso e um calmo bom dia, Bac DNG. Bac DNG, tomando um gole de água, sorriu calorosamente. Bom dia, garoto. Sente-se, fique à vontade. Jack acomodou-se na cadeira, seus olhos percorrendo a sala. Fotos de paisagens rurais, campos e trabalhadores pendiam nas paredes, uma visão familiar que o lembrava de sua vida passada. Bac DNG virou-se para o garçom. O que o garoto Jack vai beber? Irmã, traga-me um copo de café com sal, por favor, ele chamou. O garçom respondeu com um rápido sim e desapareceu. Enquanto o garçom saía, Jack virou-se para Bac DNG, um brilho de curiosidade em seu olhar. Há quanto tempo o senhor está aqui? Bac DNG. Bac DNG recostou-se, sua voz firme e relaxada. Cheguei há um pouco, apenas aproveitando para vir rápido da obra. Jack assentiu, a menção do local de trabalho despertando velhas memórias. Sim. E por que o senhor me chamou aqui hoje? A expressão de Bac DNG tornou-se séria, suas mãos repousando deliberadamente sobre a mesa. Então, hoje chamei Jack aqui. Tenho algo que quero te dizer, algo importante. Jack inclinou-se ligeiramente, intrigado. Sim, por favor, diga. Respirando fundo, os olhos de Bac DNG encontraram os de Jack. Para ser honesto, antes nós dois trabalhávamos juntos na obra. Tenho certeza que Jack conhece minha imagem, porque durante o contato com a mãe de Jack, também nos encontramos por acaso. A testa de Jack franziu ligeiramente em pensamento. Se o senhor encontrou minha mãe por acaso, então... Bac DNG assentiu gentilmente, sua voz suavizando com emoção. Chamei o garoto aqui para falar sobre isso. Eu e o garoto nos conhecemos há muito tempo. Por acaso encontrei sua mãe, e sinto algo por ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, eu realmente quero me aproximar mais. Jack pausou, a confissão inesperada pairando no ar como o zumbido ambiente do café e as cigarras lá fora. Ele levou um momento para processar as palavras de Bac DNG antes de responder cuidadosamente. Sim, Bac DNG. Também fiquei muito surpreso ao vir aqui hoje e ouvir essa história. Também me sinto muito feliz por termos nos conhecido e trabalhado na mesma empresa antes. Ele pausou novamente, sua voz aquecendo com sentimento genuíno. Na verdade,
Para mim, minha mãe é uma mulher incrível. Ela me criou até este ponto com muita dificuldade, muito esforço, então sempre a valorizo e aprecio. Bak DNG ouviu atentamente, seu olhar firme, enquanto Jack continuava, seu tom sincero e sincero. Então, na verdade, também espero que minha mãe, agora que ela tem uma certa idade, não velha mas também não jovem, Bak DNG, encontre alguém em quem se apoiar e tenha sua própria felicidade pelo resto de sua vida. Não me oponho ao que o senhor acabou de dizer. Eu apoio muito o senhor e minha mãe. Ele ofereceu um leve sorriso, um toque de ternura entrando em sua voz. Mas isso também depende da minha mãe, Bak DNG. Conheço o caráter do senhor, já que nós, o senhor e eu, vivemos juntos por um tempo antes, eu entendi. Eu o respeito muito. Bak DNG assentiu lentamente, o alívio suavizando visivelmente suas feições rudes. Sim. Então, com o que o garoto Jack disse, já sei o que devo fazer. Jack inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz firme, mas gentil, querendo garantir que sua sinceridade fosse clara. O senhor sabe que eu e minha mãe trabalhamos muito duro para ter os dias de hoje. Minha mãe é muito importante para mim, o senhor também entende isso, certo? Eu só espero que minha mãe encontre alguém que a cuide e se ocupe dela na velhice. Eu o apoio, o senhor não precisa pensar muito. Os olhos de Bak DNG brilharam ligeiramente, um vislumbre de profunda gratidão aparecendo. Eu agradeço, garoto. Jack gesticulou para a água e o café que chegava. Sim, o senhor beba água, por favor. Beba água, garoto, respondeu Bak DNG, levantando seu copo em um pequeno gesto de camaradagem. Enquanto sorviam suas bebidas, a curiosidade de Jack sobre a vida recente de Bak DNG retornou. Mas, Bak DNG, de verdade, desde que o encontrei, eu ainda me pergunto. Desde a época em que o senhor trabalhava na obra, agora o senhor mudou de trabalho, o que faz? Antes, o senhor e eu trabalhávamos juntos muito despreocupados, confortáveis. O senhor se importa em compartilhar? Bak DNG riu, um toque de orgulho evidente em sua voz. Vou compartilhar. Na verdade, depois de trabalhar com o garoto, tirei um tempo. Depois peguei algumas obras, e em seguida montei uma empresa própria. Os olhos de Jack se arregalaram em surpresa e admiração genuínas. Sim, na verdade, parabéns, Bak DNG. Ao reencontrá-lo, fiquei surpreso ao ver o quanto o senhor mudou. Ele sorriu calorosamente, sua sinceridade clara. Mas não é essa mudança que me faz apoiar a história do senhor com minha mãe. É porque o senhor é alguém que conheço bem há muito tempo. Minha mãe merece ser feliz. Bak DNG assentiu pensativo, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Nesta idade, eu também não sou mais jovem. Espero encontrar um companheiro na velhice. A expressão de Jack suavizou-se ainda mais, uma sensação de paz se instalando sobre ele. Sim, o senhor disse isso. Estou tranquilo agora. Bem, com licença, tenho algo que preciso fazer agora, Bak DNG. Bak DNG o dispensou com a mão e uma expressão gentil. Sim, adeus, garoto. Quando Jack se levantou e se preparou para sair, Bak DNG murmurou baixinho para si mesmo, quase um pensamento privado. Este garoto Jack, embora jovem, sabe pensar antes e depois. Não vou decepcioná-lo. Agora preciso ligar para Lee, marcar um encontro com ela para expressar meus sentimentos. Ele pegou o telefone e discou. Sua voz gentil ao falar. Lee, você está livre?
Tenho algo que quero dizer. Vou te buscar. Te envio a localização. Está bem? Uma voz suave e agradável respondeu do outro lado. Está bem. Então, assim seja. Lá fora, o café continuou a zumbir com o ritmo normal da vida. Felizmente alheio às correntes emocionais significativas que acabavam de fluir dentro de suas paredes. O sol da tarde baixou no horizonte, lançando um tom quente e dourado sobre o mesmo café pitoresco onde Jack havia encontrado o tio DNG mais cedo naquele dia. O aroma do café ainda pairava no ar, agora misturando-se sutilmente com o aroma terroso vindo de uma fazenda próxima visível através da janela aberta. Patos andavam perto de um pequeno lago, seus grasnidos contentes misturando-se com o suave farfalhar das folhas. Jack voltou, suas botas ainda empoeiradas com a leve terra dos caminhos da aldeia por suas atividades. Ele avistou o tio DNG já sentado à mesa de sempre. Uma visão familiar e reconfortante. Boa tarde, tio, ele cumprimentou, puxando uma cadeira. Boa tarde, Jack. Venha, sente-se, respondeu o tio DNG, sua voz calorosa e convidativa. Um prazer genuíno em vê-lo novamente. Jack chamou o garçom com familiaridade, já sabendo o que queria. Vou querer um café com sal, por favor. O garçom assentiu prontamente. Imediatamente. Jack olhou ao redor do café, seus olhos demorando-se nas paredes adornadas com cenas rurais. Campos que se estendiam infinitamente sob vastos céus, trabalhadores de capacete engajados em suas tarefas e pontes robustas atravessando rios. Essas imagens eram mais do que apenas decorações. Eram memórias vívidas de sua vida passada, especialmente de seu tempo trabalhando ao lado do tio DNG. O senhor está esperando há muito tempo, tio? Ele perguntou, acomodando-se confortavelmente em sua cadeira. Não muito, respondeu o tio DNG, seu tom relaxado enquanto sorvia lentamente seu copo d'água. Cheguei há um pouco, apenas tomando fôlego. Jack assentiu, a familiaridade fácil do ambiente e de sua interação o deixando à vontade. Então, o que o preocupa hoje? Por que me pediu para voltar? A expressão do tio DNG tornou-se séria, mudando de relaxada para séria, suas mãos repousando deliberadamente sobre a mesa enquanto ele se inclinava ligeiramente para a frente. Eu queria falar com você de novo, Jack. Há algo importante que preciso compartilhar. A curiosidade de Jack foi despertada mais uma vez, e ele se inclinou, sua voz encorajando o tio DNG a continuar. Por favor, continue, tio. O tio DNG começou, sua voz firme agora, mas ainda tingida de emoção, o peso de sua confissão presente. Você e eu trabalhamos juntos na obra anos atrás, então você sabe quem eu sou. Com o tempo, tive a chance de conhecer sua mãe por acaso, é claro, e passei a me importar profundamente com ela. Ela é uma mulher incrível, Jack, e eu queria ser honesto com você sobre meus sentimentos. A confissão, embora já ouvida, ainda ressoou profundamente em Jack, atingindo como uma onda suave que despertou uma mistura de surpresa e uma sensação calorosa em seu peito. Ele levou um momento para organizar seus pensamentos, o ruído ambiente do café desaparecendo ao fundo enquanto ele se concentrava intensamente no homem à sua frente. Tio DNG, ele começou, sua voz suave, mas firme, transmitindo sua sinceridade. Fico muito surpreso ao ouvir isso de novo, mas também estou feliz. Nós nos conhecemos há anos. Trabalhamos juntos e sempre o respeitei. Minha mãe. Ela é uma mulher incrível. Ela me criou através de tantas lutas, enfrentando dificuldades com força, e sempre a valorizei por isso.
Ele pausou novamente, seus pensamentos divagando para memórias específicas dos esforços incansáveis de sua mãe, as noites tardias que ela passava costurando para pagar as contas, a maneira altruísta como ela sempre o colocava em primeiro lugar, garantindo que ele tivesse oportunidades que ela nunca teve. Sempre esperei que ela encontrasse alguém para compartilhar a vida, especialmente agora que ela não é tão jovem quanto costumava ser, precisando de companhia com o passar dos anos. Quero que ela encontre a felicidade, um companheiro para seus anos posteriores. Portanto, não tenho objeções ao que você está dizendo, apoio você e minha mãe estarem juntos. Mas é decisão dela no final, é claro, como deve ser. O rosto do tio DNG suavizou-se consideravelmente, uma onda de profundo alívio o invadindo com o apoio inabalável de Jack. Obrigado, Jack. Entendo o que preciso fazer agora. A voz de Jack tornou-se ainda mais séria, suas mãos juntas sobre a mesa enquanto ele falava, enfatizando a profundidade de seu sentimento. Tio, você sabe o quão duro minha mãe e eu trabalhamos para chegar onde estamos. Ela é tudo para mim, você entende isso, certo? Tudo o que quero é que ela encontre alguém que cuide dela à medida que envelhece, alguém que esteja lá para ela. Eu o apoio, então, por favor, não se preocupe muito com meus sentimentos sobre isso. O tio DNG sorriu genuinamente, sua gratidão evidente em seus olhos. Sou realmente grato, Jack. Jack gesticulou para o café que acabará de chegar, sua fumaça subindo suavemente. Vamos beber, tio. Você também? Respondeu o tio DNG, levantando seu copo em reconhecimento. Enquanto sorviam seu café, a curiosidade de Jack retornou, sua mente divagando de volta para o passado compartilhado e as mudanças que ele havia observado no tio DNG. A propósito, tio, eu me pergunto, depois de nosso tempo na obra, o que o senhor tem feito? Notei que o senhor mudou muito desde então, de uma boa maneira. O tio DNG riu, um toque de orgulho claro em sua voz enquanto se preparava para compartilhar sua jornada. Depois de trabalhar com você, tirei uma pausa por um tempo. Depois comecei a pegar alguns projetos por conta própria e, eventualmente, senti-me pronto para montar minha própria empresa. Os olhos de Jack se iluminaram com admiração genuína. Isso é incrível. Tio, estou muito feliz por você. Fiquei surpreso ao ver o quanto o senhor mudou, quão bem-sucedido se tornou, mas não é por isso que o apoio com minha mãe. Ele pausou, sua expressão sincera. É porque o conheço há muito tempo e sei que o senhor é um bom homem. Ela merece a felicidade, e acredito que o senhor pode dar isso a ela. O tio DNG assentiu pensativo, apreciando as palavras de Jack. Na minha idade, eu só quero alguém para compartilhar minha vida à medida que envelheço, alguém para compartilhar a jornada. Jack sorriu, uma sensação de paz e otimismo se instalando sobre ele. Isso me faz sentir melhor, tio. Eu deveria ir, tenho algumas coisas para cuidar. O tio DNG o dispensou com um sorriso gentil. Cuide-se, Jack. Enquanto Jack saía do café e voltava para a luz do final da tarde, o tio DNG pensou consigo mesmo, um sentimento de esperança o preenchendo. Jack é jovem, mas pensa com muito cuidado. Não o decepcionarei. Preciso ligar para ali agora. Ele discou o número, sua voz gentil e esperançosa quando ela atendeu. Lee, você está livre? Gostaria de conversar. Vou te buscar, vou enviar minha localização. Em sua modesta casa, visível da janela do café, Lee estava cuidando de seu pequeno jardim, os patos grasnando perto de um pequeno lago, suas penas brilhando à luz do sol.
Ela sorriu para seu cachorro, Vang, que correu em sua direção, abanando o rabo. O que você está aprontando, pequeno? Venha aqui, deixe-me ver. Ficamos sem ração, pedirei a Jack para pegar um pouco mais tarde. Ela notou algumas flores murchas, suas pétalas espalhadas pela chuva recente. As flores eram tão bonitas, mas a chuva as arruinou. Ela decidiu: vou recolher um pouco de grama para os peixes, depois comprar um melão para levar para a casa de Jack. Um pensamento esperançoso cruzou sua mente. Espero que mamãe e o tio DNG encontrem a felicidade juntos. Ela então ligou para sua própria mãe. Mãe, a senhora volta logo? Ligue-me quando fizer, ou se estiver fora. Apenas me avise quando terminar para que eu possa cozinhar o jantar. Mais tarde, ela foi para a casa de Jack, onde ele a cumprimentou calorosamente. Tia, o tio O com acento circunflexo NG está aqui. Entre. O tio O com acento circunflexo NG, um homem robusto com um rosto gentil, estava visitando e perguntou a Jack: onde está sua mãe? Ela saiu. Tio, respondeu Jack. O tio O com acento circunflexo NG, explicou o motivo de sua visita. Quero construir uma casa para meu filho mais novo, ele vai se casar. Ouvi dizer que você é um ótimo engenheiro. Jack, pode projetá-la? Jack hesitou, um senso de conflito evidente. Estou fora do campo há um tempo, tio, mas vou pensar nisso e te avisar. O tio O com acento circunflexo NG saiu, esperançoso de que Jack concordasse, enquanto Jack ponderava para si mesmo, uma semente de uma ideia se formando. Talvez eu esteja destinado a voltar à engenharia, afinal. Were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As a coach, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened